Aí naquela noite, depois de todos esses milagres no világio, né? Quando eu cheguei na casa do pastor, onde eu ia dormir, qual foi minha grande surpresa? Este homem me chamou num lugar e disse assim, olha, eu não posso ir dormir sem isso, eu preciso confessar uma coisa. E ele trouxe um álbum de fotografia e foi me mostrando os netos dele e também os filhos dos crianças, né? Homem da igreja. Que ele se vestia eles de príncipe e fazia circuncisão nos meninos da igreja. E ele disse, eu quero confessar aqui diante de Deus que eu não vou fazer mais isso. E aí eu não estava entendendo. E ele disse assim, porque Deus já tinha me falado que eu deveria parar de fazer isso. Mas eu tinha medo que o meu povo da igreja não entendesse que agora a gente ia mudar, não ia mais fazer circuncisão. E também, olha qual foi a minha grande surpresa. A gente matava um animal pelo pecado da igreja, um animal por ano. Meu Deus, eu fiquei assim, sem palavras. Então, eu queria chegar e falar isso para a igreja, mas eu tinha medo que a igreja não entendesse. E qual foi a minha surpresa? Eu chamei você, por consideração, eu pedi para que você desse uma saudação, né? Porque você encontrou minha filha ali, liberou uma palavra para minha filha. Agora, mulher aqui na minha igreja não prega, nem a minha esposa, nem dar testemunho. Nós não temos esse hábito de fazer isso, essa doutrina, sei lá como ele pode chamar isso, mas mulher não prega. Mas aí ele disse, quando você saudou a igreja e começou a falar sobre a circuncisão, eu tive que ficar quieto, porque era o que Deus queria que você falasse. E qual foi minha grande surpresa? Que a minha igreja aceitou, porque todas elas aceitou, falou sim. E aí eu virei para a tradutora e falei, eu não estou entendendo. Ela falou assim, Silvia, enquanto você falava, elas faziam sim. Aí que eu falei para ela, por que você não me falou que o sim dele é não? Então na Bulgária, quando a pessoa fala sim, ela está fazendo assim, ó. Então lembra que eu estava preocupada? Eles estavam consentindo que aquela pregação estava certa, eles estavam entendendo, abaixava a cabeça e fazia sim, sim, né? Que é assim. E eu preocupada, né? Então ele falou, eu quero confessar aqui, né, diante de Deus e diante de você, que Deus trouxe, que eu não vou fazer mais isso. O que eu entendi disso? Eu entendi porque, para mim, missão é o Espírito Santo, é missão na prática. Você tem que ser cheio do Espírito. Você não pode, como eu falo, que eu não tenho um chamado, eu tenho uma ordem. Mas quando você vai num lugar pelo Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que fala. Porque se eu chegasse naquela igreja e já tinha preparado alguma coisa, o Espírito Santo não ia falar através de mim. Mas havia uma necessidade lá. E muitas vezes eu vou falar agora com o meu povo brasileiro, eu nasci no Brasil, cresci ali, e muitas pessoas são formadas em teologia, em tantos cursos, curso de paternidade, curso de libertação, curso de mulher, tantas, né, de obreiros, tanta coisa, formação que a gente tem, as escolas cheias de missionários aprendendo a falar várias línguas, comer a comida daquele lugar. Meu Deus, mas se você não for, é só isso que Deus quer. Deus não falou para você fazer todo esse curso e levar o Evangelho. Ele só disse para nós pregar o Evangelho, o arrependimento, o Evangelho do arrependimento. Então eu e você já conhecemos Jesus, agora a gente não precisa mais ficar ali só recebendo, a gente tem que dar esse Jesus. E muitas vezes a gente quer aprender tanto para ir numa nação. E se você não deixar que o Espírito Santo te leva, você perde a oportunidade.
eu não sabia nada disso. Aliás, eu nem nunca tinha pregado nada sobre circuncisão. Mas olha só, no lugar daquele, aquele homem estava esperando Deus trazer alguém que não fosse um deles para ele deixar aquele erro. Então eu falo para você que um líder lá fora sabe menos do que uma criança nossa no Brasil, que já sabe o que é uma circuncisão, porque tem escola dominical, tem todo aquele trabalho com criança. As crianças sabem o que é isso. E muitas vezes você quer estudar, quer aprender, quer isso, quer aquilo, para ir às nações. E Deus está falando só para você ir, porque é Ele que vai te usar ali. Então, para mim, foi uma alegria saber que Deus me usou ali como mulher, num lugar onde mulher não prega, né? Mas se você é do Espírito Santo, não tem isso. Ele vai usar homem, mulher, criança, jovem, quem Ele quiser. E foi uma alegria para mim. Hoje esse pastor já era um senhor e hoje Jesus já levou ele. E eu trabalhei naquele vilarejo durante de 2009 até 2015, por aí, naquele vilarejo. E um dia eu não tinha mais recurso para estar indo lá. E nesse tempo, passou uns anos, eu já estava ajudando os obreiros lá. Eu mantinha lá 8 obreiros. Foram levantadas 14 igrejas no vilarejo, que quando eu falo igreja, é uma porta, uma salinha que eles faziam o culto. Mas chegou um tempo que eu não tinha mais condição para isso, né? O meu marido, quando ele viu as necessidades das crianças, ele recebeu a aposentadoria e queria que eu comprasse uma casa no Brasil. E quando eu trazia as fotos das crianças, ele disse para mim: Silvia, está aqui o dinheiro, mas eu quero que você faça o que está no teu coração. E eu disse para ele: você sabe o que está no meu coração? Ele falou: as crianças da Bulgária e da Romênia, que eu já também tinha ido para a Romênia. E aí eu falei: ok, então nós vamos semear, nós vamos pôr a nossa semente ali e depois o Espírito Santo vai trazer, vai crescer essa semente. Então, mas é importante que nós colocamos primeiro. Então, todo o dinheiro da aposentadoria de um homem de 35 anos de trabalho, que ainda não tinha tanta experiência com Deus como eu e você tem, ele deu tudo ali. E hoje, e naquele tempo, esse dinheiro já tinha ido, porque a necessidade é muito grande naquele lugar. Não adianta eu construir uma casa, construir muros lá, se as pessoas estão morrendo de fome. Então, cada vez que eu ia, eu levava caminhão de comida, caminhão de roupa. Isso custou muito. E eu ainda deixava as ofertas para os obreiros, porque eles não tinham onde trabalhar, como trabalhar, e eles precisavam ser mantidos. Mas Deus é tremendo, o Espírito Santo é tremendo. Eu um dia, seria a minha última vez na Bulgária, por causa da condição, porque não tinha condição de ir lá sem uma oferta, sem condição financeira. Eu sabia que tinha acabado o meu recurso. E tinha um homem só que me ajudava, que é o Johnny e a Andrea, que são pastores em São Paulo, empresários, e ele era o único que me ajudava. E este homem, um dia, ele não pôde mais também me ajudar, porque ele precisou fazer uma cirurgia grave por marca-passo, e o médico proibiu ele que não poderia mais trabalhar na empresa. Então eu já não tinha mais aquele dinheiro do meu marido, já não tinha mais aquelas condições daquele empresário que me ajudou tanto, né? E eu vim embora. Eu terminei o que tinha que fazer. E qual foi a minha grande surpresa? Meu coração ficou muito triste, porque eu sabia que era a última vez. Eles não sabiam, mas eu sabia, porque eu não deixei eles ficar sabendo que eu não ia voltar mais ali. Aí eu peguei um ônibus para ir pegar o voo em Sófia. É umas 3 horas de Iambo. E quando eu entrei nesse ônibus, as lágrimas começaram a correr nos meus olhos, porque eu olhava aqueles vilarejos todos, 3 horas andando,
e eu via aqueles vilagens e falava, Senhor, mas aqui ainda tem tantas pessoas, precisa ser alcançada. Eu estou indo embora, não sei quando eu volto. E o Espírito Santo falou comigo, claro. Disse, eu vou te trazer de volta aqui, eu vou te trazer de volta numa televisão. E você vai entrar nesses vilagens todos através de uma televisão. E eu passava cidades e cidades, e ele falava, você vai entrar nessa cidade, você vai entrar aqui. E eu assim, naquele momento, eu estava chorando, emocionada. Às vezes você fala assim, será que é Deus? Ou será que é meu sentimento? Acho que eu estou doida, acho que eu estou tão desesperada por deixar essa nação, que será que é eu mesmo? Mas eu continuei ouvindo o Espírito Santo falar, você vai entrar, eu vou te trazer aqui através de uma televisão lá em Ambo, lá em Savoia, lá naquele lugar. Aí eu disse assim, o quê? Em Savoia? É um lugar que eu não tinha nem um mercado, hoje tem um mercadinho que eu chamo até de shopping, é só uma portinha lá. E eu disse assim, Senhor, aqui, né? Mas assim, era loucura para mim, loucura. Um vilarejo, afastado de tudo, afastado da capital, como uma televisão. Mas eu tive que continuar crendo, né? Eu vivo pelo que eu creio. E eu descansei, falei, amém, Senhor, se é isso. Aí, qual foi minha grande surpresa? Quando eu cheguei na Itália, eu liguei para esse empresário, são pastores, que a gente caminha junto até hoje. E eu disse para a esposa, ele não estava, eu disse para a esposa, olha, eu deixei o último recurso lá com os pastores, tal, né? Aí ela disse assim, quando o Johnny chegar, ele vai falar com você. Amém. Aí ela falou assim para mim, olha só o que a Andréia me disse. Silvia, eu não quero saber se você deixou o dinheiro, o que você fez com o dinheiro, porque você é do Espírito Santo para nós. Se você comprou tudo em bala, se você deu até para tua filha, não me importa. Nós não estamos preocupados o que você fez com o dinheiro. Nós acreditamos em você, você é do Espírito Santo para nós. Eu falei, uau, Deus, essas pessoas existem, porque Deus sabia o quanto eu fazia a coisa certa e fazia de verdade, escondido naquele país, né? Aí dos holofotes, nunca falei nada, onde eu estava, o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo estava sabendo e fazendo. Aí, quando o Johnny chegou, me ligou, e ele disse assim, Silvia, porque ele tinha ido numa consulta ao médico, e ele tinha que ficar 6 meses na cama, e aquele dia ele tinha ido no médico, e ele disse assim, na cama, você imagina um homem que não vai poder trabalhar mais, você imagina um homem que não vai ganhar mais dinheiro, né? Naquele tempo era assim, essa realidade, já foi um milagre ele estar vivo. Ele disse assim, ele não sabe da visão, do que Deus falou comigo na viagem. E ele disse assim, Silvia, nós vamos orar e eu ainda vou ficar bom, e Deus ainda vai me dar recurso. E nós, ele disse, nós vamos entrar numa televisão que vai levar o evangelho em toda a Europa, em vários países da Europa. Deus vai fazer isso. Naquele momento eu chorei muito, porque eu tinha achado que eu estava louca, doida, ouvindo Deus falar que ia ter uma televisão lá. E aquele homem confirma, meu Deus, um homem que está na cama, um homem que está ali, que não sabe se ainda vai continuar vivo, ter essa fé de dizer, nós vamos entrar, você vai entrar numa televisão e vai evangelizar ali. Eu amei, aí foi mais uma confirmação que era Deus falando mesmo, mas eu descansei nele. Aí passou-se os anos, passou-se os meses, passou-se os anos, e tudo bem, eu continuei vivendo uma vida em Deus. Aí eu me ocupei mais da Romênia nesse tempo, fui muito para a Romênia, que também é uma outra, nós estamos falando da Bulgária, depois eu vou contar o que Deus tem feito na Romênia. E
E eu estava no Brasil, chegou um tempo que eu estava no Brasil. Um dia eu recebo uma chamada pelo Facebook, uma chamada. E de um italiano dizendo assim, olha, eu estou aqui, neste lugar aqui onde você esteve, em Ambo, e eu vi que tem uns vilagens aqui onde você passou, que Deus fez muito milagre através da sua vida, cego, aleijado, e tantas coisas que Deus fez aqui. E esse testemunho está muito vivo aqui, que as pessoas disseram que era uma brasileira, uma missionária brasileira que mora na Itália. E o que eu fui? Eu fui procurar quem era. Quando falou o seu nome, eu fui procurar e eu vi que você é amiga de uma pastora amiga minha, conhecida minha, que está no meu Face, a pastora Carmen Rizzo. E aí eu te achei ali. E esse homem, ó, o que ele me disse? Eu estou aqui na Bulgária, por que você não vem aqui na Bulgária? A Bulgária ainda precisa muito de Jesus. Você deveria voltar aqui. Meu coração se alegrou, mas aí eu disse para ele assim, mas eu não tenho mais tradutora. Um dia Deus preparar, ele disse assim, não, minha esposa é tradutora, ela é búlgara, eu vim morar aqui. Nós morávamos na Itália, a gente veio morar aqui e a gente quer colaborar com você. Ela vai ser sua tradutora, ela fala muito bem italiano e ela pode ser tua tradutora. Eu fiquei muito feliz, eu falei, quando eu chegar na Itália, eu ligo para você e eu quero ir conhecer vocês, né? E assim aconteceu. Eu cheguei na Itália, passou uns dias, eu não liguei, esse homem me ligou e disse para mim, quando você vai vir aqui na Bulgária? E ele disse assim, você sabe que aqui tem uma televisão? Você sabe que tem uma televisão aqui em Zavoia? Quando ele falou isso, eu assustei. Aqui tem uma televisão e ela vai ser a maior da Europa. Uma televisão cristã. Aí eu entrei na internet para ver, realmente eu vi em Zavoia uma televisão. E aí eu disse para ele assim, meu Deus, Deus falou, depois de tantos anos, essa televisão está ali.